Eu vou tomar a liberdade de tirar um pouco a máscara, porque essa liturgia ela particularmente me toca, e por tantas razões como nós trazemos hoje, como as festas que nós celebramos, seja a festa da Páscoa da Marlice, seja a festa dos 30 anos da Dona Wanda e do seu Paulo, seja a festa por estarmos reunidos em torno do nosso Deus. Eu queria me desafiar com vocês a olhar para essa homilia, para esse encontro, melhor dizendo, e nos preocuparmos com um tema que atravessa toda a liturgia e que deve ser dentro de nós e na nossa vida a primeira preocupação do nosso pensamento, a primeira preocupação das nossas forças, a primeira preocupação dos nossos empenhos, a obra de Deus. Entender que a obra de Deus, por ser de Deus, não passa, apesar do pecado dos homens. E qual é a obra de Deus, Padre? O Evangelho já fala sobre isso. A obra de Deus é que acrediteis. Acrediteis em Jesus vivo e ressuscitado em todo lugar, em qualquer momento e diante de qualquer pessoa. Essa é a obra. Acreditar. Ah, mas isso é simples. Ah, é? E por que você e eu ainda não somos o santo que reluz a alegria de seguir Deus e nós ainda preferimos confiar em forças muito nossas para mover coisas que só Deus trabalha? Pois bem, a liturgia desse domingo fala desta obra e chama cada um a recordar o seu lugar e a tomar parte nela. Na primeira leitura, de modo particular, nós encontramos o testemunho dos primeiros apóstolos e discípulos que conheceram e seguiram Jesus. O seu exemplo faz ver o desafio, como nós ouvimos na segunda leitura, de viver em volta do trono de Deus. O que significa viver em volta do trono de Deus? Viver congregados no Senhor, reconhecendo e louvando o seu amor, sua bondade que se apresenta sempre, e anunciando esse amor e essa bondade, anunciando o Cristo que se apresenta a nós, que encontramos. E como disse os apóstolos, quando foram aos mestres da lei, reconhecer que Cristo é o guia supremo e salvador de cada um de nós. E aqui eu queria fazer uma nota para chamar a atenção de cada um de nós. Reconhecer o trono, viver em volta do trono de Deus, é lembrar que o que estamos fazendo nessa missa de modo particular, alguns acompanhando por transmissão, mas estamos fazendo nessa missa de modo particular. Quando um cristão vai a um templo, se senta nos bancos do templo, diante do presbitério, ele se senta diante do lugar que carrega os sinais da paixão e morte de Cristo. São sinais que falam, o lugar mais alto quer recordar o monte onde Cristo foi crucificado. O altar quer recordar onde o cordeiro foi imolado, a cruz, onde ele foi santificado. A mesa da palavra quer recordar que a palavra foi entregue a nós e ecoa, desde então, deste alto monte para nós. A cadeira onde o padre se senta é o lugar onde nós reconhecemos que Cristo nos governa. Ali se senta aquele que deve governar cada um de nós. Não o padre em primeiro lugar, não um homem, mas o Cristo. E é interessante pensar que estes sinais, eles nos reúnem em torno dele, reúnem em torno do Cristo, que está vivo e ressuscitado, e a quem eu devo aprender. Se quero realizar a obra que é acreditar, aprender a fazer dele o guia supremo e salvador da minha vida. Agora é preciso ter presente que o mundo onde eu vivo, este encontro, este mundo que está ao nosso redor, esse mundo de quem está acompanhando a gente nessa transmissão, que é aqui, em outros recantos desse país, ou mesmo fora dele, esse mundo onde vivem, é o mundo onde vivem pessoas que, por ter se distanciado de Deus, se fizeram autoridades de si próprias. Isso é o empoderamento pregado no tempo de hoje.
Longe de Deus, eu sou Deus. Eu me faço autoridade. É um mundo de pessoas que delegaram a outras autoridades uma força de condução maior que a de Deus. Nesse mundo onde eu reconheço os gurus, os mestres, os grandes, dizer que existe uma autoridade maior que todas as autoridades, dizer que existe uma força de condução maior do que todas as outras é causa de conflito. Ou seja, se eu disser que Deus é o guia supremo e salvador, eu estou dizendo assim, cuidado para não ser fanático, vão começar a me acusar. Eu estou dizendo que eu tenho uma autoridade maior e as outras autoridades vão me questionar, porque eu estou afirmando uma autoridade maior. E sabe que na história isso já incomodou muito, isso foi causa de conflito, perseguição e guerra. Herodes, incomodado com o nascimento do rei, mandou matá-lo. Os mestres da lei, incomodados com o autor da vida, que entra na história, por causa da distância de Deus e da tamanha autoridade e empoderamento pessoal, implicaram, não ouviram e mataram o Senhor. E hoje, quem não ouve, e a história comprova isso, faz-se uma autoridade que subjuga os outros, mas passa com o tempo e Deus permanece, e quem seguiu e confiou não foi apagado da história. Como é insano não acreditar em Deus. Passa quem não acredita, permanece aquele que crê. O Evangelho, ele mostra o caminho de um filho em um tempo de tribulação. Esse é o ensino do Evangelho. O caminho de um filho em tempo de tribulação é muitas vezes sofrimento, pois o desafio de acreditar é o desafio de abrir-se à condução de Deus em nossa vida. E abrir-se à condução de Deus em nossa vida é abrir-se ao primeiro local onde o guia supremo e salvador deve agir, dentro de mim dividido. E eu não posso impor isso primeiro a ninguém, mas eu devo acolher a condução de Deus. Querer Deus como meu Senhor, deixá-lo ser o coordenador, o mestre, o dirigente, aquele que conduz minha vida, o bom pastor, não só de palavras, mas de vida, de escolha. E o Evangelho fala disso. No Evangelho nós encontramos Simão, Pedro e os outros companheiros que se dirigem ao mar para pescar peixes, quando eles já tinham recebido a missão de ser pescadores de homens. Aqui fica nítido que quem conheceu o Senhor não tem caminho na história antiga. Padre, o que o senhor quer dizer com isso? Pedro e os discípulos saíram daquele contexto onde estavam pescando para a missão junto de Deus, serem pescadores de homens. Eles foram pescar, e quando tomaram a iniciativa de pescar, seja porque tinham a necessidade do dinheiro para se sustentar naquele onde estavam, seja porque tinham fome, quando foram pescar, nada pescaram. Eles não têm caminho na sua história antiga, mas têm caminho no presente e no futuro como servidores de Deus. Ora, quando é que eles conseguiram alcançar resultado? Quando ouviram a ordem do Senhor, pesca à direita. Quando ouviram a ordem do Senhor, pesca. Quando obedeceram ao Senhor, colheram resultados. Porque a fecundidade do serviço vem da obediência a Deus, que indica onde quer e onde está o que Ele busca, e te faz instrumento desse caminho. Assim, é assim que a barca da igreja, que caminha pelos mares revoltos da história, é assim a barca da igreja quando caminha nos mares revoltos da história. Quando nossas fragilidades nos fazem ter medo do vento, da chuva que passa, e chega sempre um novo dia, e o Senhor estará sempre ali no novo dia com uma mesa preparada, como quando os discípulos chegaram à margem, e eles que estavam com fome e ainda iam preparar algo, já encontraram brasas acesas, peixe e pão, preparados por quem? Pelo próprio Deus.
Esse ensino resume uma ideia do Evangelho também. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Padre, mas eu não entendo as coisas. Faz o seguinte, aproxime-se de Deus, renda-se à sua condução e o entendimento vai vir com você caminhando por estradas autênticas e profundas e verdadeiras, e os seus questionamentos encontrarão resposta no Senhor que é a verdade, o caminho e a vida. Ele estava ali com uma mesa preparada para a sua família. Jesus tinha pronto o momento, tinha posto e pronto, no momento em que os apóstolos voltaram da barca, o alimento. A sua mesa hoje é a Eucaristia. Nós nos reunimos em torno desses sinais para recordar o mistério do Senhor que se entrega para que eu tenha vida e vida em abundância. O mistério do Senhor que disse, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Aqui ele é elevado da terra, atrai para si e nutre com pão e palavra, para que eu não saia deste encontro sem o que é justo para viver nos caminhos do mundo, o rumo de um servo, não estradas antigas, mas o viver o momento presente focado no meu Senhor, e construir o futuro que Ele tem para mim, vivendo a missão que é amar. Por isso que a obra é acreditar. Sabe, e quando eu falo de acreditar, eu volto ao ponto, como é difícil para mim, pecador, ir superando os problemas que o pecado gerou em mim, a confiança excessiva nas minhas posses, nos meus bens, nas minhas ideias, no meu modo de fazer, no meu empoderamento conquistado, na minha independência. Sabe, é nessa hora que acreditar é entender que o Senhor tem razão, e eu devo me lançar na missão de amar. Amar é o imperativo de Deus por mim. E falando em missão de amar, nós recordamos que os primeiros discípulos de Jesus receberam a missão de alcançarem os confins da terra com o anúncio da Boa Nova. Em Simão Pedro, antes do definitivo segue-me, foi necessário proclamar 3 vezes o amor ao Senhor, recompondo a unidade de amor e confiança, depois da experiência que Pedro fez de negar Jesus 3 vezes, a qual se sucedeu o banho de lágrimas do arrependimento. Pedro negou 3 vezes, e depois de ter negado, ele reconheceu que doeu mais negar Jesus do que ser açoitado por ele. Foi a prova disso, a primeira leitura que ouvimos hoje também. Hoje eles foram açoitados porque afirmaram Deus, e eles se sentiram honrados. Aqui, Jesus estava sendo didático no desafio da obra que é acreditar. Porque Jesus ouve de Pedro, no final, na última afirmação, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ora, se Deus sabe tudo, por que me pergunta 3 vezes do amor que tu já sabes? Mas é você que ainda não sabe o quanto ama e deve amar a Deus. Por isso é importante dizer, tantas vezes quanto errei, o quanto amo e quanto acredito. Tomar a postura de dizer para refazer em mim, recompor em mim a unidade do amor e da confiança em Deus, recompor a minha capacidade de acreditar não só com palavras, mas com a minha vida. Sabe, aqui Simão Pedro e nós com ele deve afirmar 2, 3 ou milhares de vezes que o Senhor sabe tudo e sabe do nosso amor. Será por amor que Pedro apacentará o rebanho do Senhor. Será por amor que viria a glorificar a Deus com seu martírio. Eu gosto de um pregador que me trouxe esse pensamento quando falava desse amor de Pedro. Ele disse, é consolador saber que o Senhor virá sempre ao nosso encontro. Ele dizia, pelas brumas da madrugada sofrida das nossas crises e inconstâncias, para afirmar o amor, para perguntar pelo amor, a fim de chegarmos à entrega total, mergulhados no seu amor infinito. E aqui eu quero fazer menção dessa nossa irmã que partiu há 1 ano para o paraíso, fez sua Páscoa.
É muito interessante quando nós temos uma palavra, e eu gosto de dizer aqui na nossa comunidade, algumas vezes já citei e deixei isso como exercício, desconfiar da santidade dos irmãos. E quando a gente está em comunidade, a gente tem esse desafio, conhecendo melhor os irmãos. Aí a gente pensa assim, não, mas aquele irmão é daquele jeito, como é que eu posso achar que ele é santo? Não, não é santo não. Aquele daquele jeito, não, esquece, não tem santidade ali. Mas o problema é que o pecado faz a gente diminuir o outro. O amor faz a gente reconhecer a obra de Deus no outro. Desconfiar da santidade é desconfiar dos traços de Deus mais evidentes no outro, o que faz a gente perceber a beleza do outro. Essa nossa irmã, desde que chegou aqui, eu me lembro que quando eu conheci, ela veio, não sei se foi a Ana Elisa que me trouxe ela aqui, ou foi a Ednizes, logo no início, que ela estava indo para uma missão em Belém do Pará, depois voltou e a gente foi construindo laços, e foi edificando as coisas da comunidade, com a decisão de que cada coisa fosse feita com bom gosto. E ela, por causa da sensibilidade que tinha, procurava realizar as coisas com a ideia de quem não desconstruía, mas construía. A construção, que é uma ideia que deve vencer no nosso tempo, tantas coisas que a cultura propõe, desconstruir para mesclar e fazer híbrido, e ninguém sabe o que é mais nada. A desconstrução que torna o homem, menos expressão do que é, e faz ele muito perdido. Nela eu encontrei a expressão construção. Quando ela se preocupava, inquieta como era, em traçar as linhas que Deus sugeria para tantas coisas. Padre, o senhor notou tudo nessa arquiteta? Sim. Sabe quando a gente convive com uma pessoa é gostoso você viver desconfiando de santidade e não viver desconfiando do pecado dos outros. Porque você começa a ficar incomodado com o bem que está acontecendo ao seu redor e você não está à altura. E ela deixava a gente muito nesse aspecto. E é tão interessante porque foi acontecendo assim. Aí eu pedi um projeto para ela para um espaço, pedi um projeto para outro, um projeto de revitalização, e as coisas foram acontecendo. Uma semana antes do projeto de revitalização da área das oficinas estar pronto, a gente conversou pela última vez. E foi muito curioso conversar com ela naquele dia, foi pela internet, ela estava na casa da família, que está nos acompanhando também agora. E foi muito bonito a gente ir pontuando as coisas. Mas era nítido que tinha mais que um projeto naquele desenho. Tinha a expressão de ver Deus no centro, Deus nítido, coisa que casava com a nossa comunidade, que tanto quer ver a nossa paróquia nítida à cidade. Uma paróquia que está escondida atrás das oficinas, cujo alicerce está enterrado num buraco na frente dela. E a Marlice foi entendendo isso de um jeito muito bonito e nos deu a primeira leitura que nós vamos ter em breve aqui. Isso tudo era evidência de alguém que procurava acreditar em Deus. De alguém que quando partiu, e eu digo e deixo esse testemunho com vocês, na sua partida ficou muito evidente, primeiro, o choque entre nós que a conhecíamos. O choque de ser tão cedo. Ela tinha apenas 38 anos. Mas, quando a gente foi entendendo no meio da dor alguns acontecimentos, como, por exemplo, a evidência de gratidão a ela, na cidade dela, nos lugares por onde ela passou, pelo bem que ela fez, sobretudo pelas comunidades mais carentes. Aí as pessoas que conheciam, fomos conversando, e ainda estamos conversando, sobre todos esses sinais de quem acreditava. E eu vou dizer para vocês com muita simplicidade, que para mim isso tem um nome, santidade. E é curioso reconhecer isso. Desde aquele dia, o funeral que teve que, com o cortejo, passar em mais de uma igreja, em tantas igrejas, eu acho, né? Foi sentido por tantas pessoas, foi a marca de quem evidenciou Deus, e por isso, naquele momento, por mais dolorido que fosse despedir, havia uma gratidão dentro de quem tinha ela perto. Hoje, passado um ano, nós vivemos as trajetórias que seguiram da história e nos cabem, mas eu não quero quero terminar essa homilia
sem antes dar a vocês um exercício de santidade dessa palavra e um exercício de santidade também colhido do testemunho dessa nossa irmã. Eu queria sugerir a vocês que fizessem como os discípulos fizeram, como a Marlice fez, que embora muitas vezes não tivesse todas as condições econômicas, ela não via em nada do que ela não tinha um impedimento para apresentar-se para amar diante da comunidade. E esse é o meu exercício para você. Aquele que acredita se apresenta para amar diante da comunidade. Se apresenta para edificar a obra que é acreditar diante de irmãos que vão conhecer seus limites, que você vai conhecer deles também os limites, mas você se dispõe a edificar Deus em você para construir Deus evidente junto com o outro. Meu exercício é que você apresente-se para amar diante da comunidade. Pedro disse: eu vou pescar, os discípulos disseram, nós vamos contigo. Pedro mostrou o rumo, os outros companheiros o seguiram. Isso significa para nós que seguir e ouvir o nosso Papa significa apresentar-se como servidor, e é isso que ele indica, nas comunidades onde nós vivemos. Ele está junto daqueles que estão edificando as linhas e os sinais de Deus na face da terra onde estão. E sabe, talvez seja um critério para eu servir na comunidade, trazer pessoas para a missa. E se você quer se apresentar para servir, tenha como critério trazer pessoas para viver a missa integralmente. Como assim, padre? Os discípulos, quando comeram diante do Senhor, faziam como vocês estão fazendo. Silêncio. O único que está falando é o padre, porque ele fala em nome de Deus. Mas silêncio porque eles sabiam que era o Senhor. Eu também devo, antes de falar, fazer silêncio, porque aquele que vai ser reconhecido não deve ser eu. A minha voz passa, a de Deus permanece. E permanece construindo aquilo que eu preciso viver, me convidando aquilo que eu preciso viver para desbravar Deus como guia supremo e salvador, visto e reconhecido. Sentar-se nos bancos de uma igreja deve ser para uma missa integralmente. Padre, o que é uma missa integral? É ajudar uma pessoa a sentar-se aqui para ouvir a palavra e comungar. Esse deve ser o desafio de quem se apresenta para servir. Termino com uma coisa que nós dissemos no ano passado. Eu termino dizendo com aquilo que foi colocado como despedida da nossa Marlice. Alguém que se apresentou diante de Deus e trouxe muitos. E eu não vou evidenciar tantas histórias que eu ouvi, porque senão a gente ia chorar aqui por algumas coisas. Entre os fatos, salvar vidas. Salvar vidas de nascituros. Teve uma pessoa que testemunhou que ela soube de alguém que queria abortar e ela foi interpelar essa pessoa e conseguiu argumentar o fato de que ela devia não abortar, e ela assumiu que fosse necessário para essa mãe não abortar. Eu termino com as palavras que nós usamos para nos despedir dela há um ano, e que são palavras que expressam gratidão também para todos nós. Na quinta-feira daquele 4 de fevereiro de 1982, em Guaçuí, nasceu a nossa Marlice. Seus pais, Marli Maria e Antônio Carlos, fizeram festa. Havia chegado a sua primeira filha. E Deus começava a arquitetar planos para amar o mundo, compondo na alma desta pequenina uma inquietação para o céu. Ela cresceu assim, contemplando o abraço, o traço, a linha na mão do Criador, tecendo o desenho de cada criatura. Tanta beleza inspirou a paixão por riscar, projetar, sonhar, e assim compôs casas, igrejas e escolas. E aquela inquietação acompanhava a menina mulher que cresceu a sonhar com o seu lugar, até que Deus nos surpreendeu quando mostrou o seu plano para ela. Sua casa é o céu. E assim, no dia 1º de maio de 2021, no dia de São José, no mês de Maria, enquanto rezava o terço, bem perto das 18 horas, o amor disse: vinde bendita da casa de meu Pai.
Amém.